porque, infelizmente, né, uma pessoa segue desaparecida depois daquele temporal do fim de semana, deixou 11 mortos no estado do Rio de Janeiro, desalojados, desabrigados. A Agatha Meirelles está por aqui para trazer as atualizações. Infelizmente, essa pessoa ainda não foi localizada, né, Agatha? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, Megali, para todos. Não, infelizmente não, mas o Corpo de Bombeiros está fazendo as buscas naquela região de Belfor Roxo, onde essa mulher desapareceu. Ela estava com o marido dentro do carro e aí estava se guiando pelo GPS. A água já tinha subido bastante. Num certo momento, o marido que estava dirigindo não percebeu que a rua acabou e chegou o rio, a parte que era um rio ali que cortava a cidade de Belfor Roxo. E aí o carro caiu nesse rio, os moradores rapidamente tentaram tirar, conseguiram jogar uma corda para tirar o homem, mas a mulher acabou sendo arrastada dentro do carro. O carro também já foi localizado, mas essa mulher ainda não. Os moradores também estão ajudando nessa busca do Corpo de Bombeiros. Belfor Roxo foi uma das cidades mais atingidas durante esse temporal, Nova Iguaçu e Duque de Caxias também. É para lá que a gente vai, inclusive, o Pedro Dobal está acompanhando esse dia seguinte, esse 24 horas pós essa chuva, porque hoje, infelizmente, os moradores lá de Caxias ainda estão sofrendo bastante. A água acima do joelho, ela não desceu. Dobal vai explicar melhor pra gente. Bom dia para você, Dobal. Pois é, Agatha, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Mais de 24 horas depois dessas chuvas que caíram sobre a capital fluminense, sobre a Baixada Fluminense, o nível da água ainda está muito alto em diferentes bairros de Duque de Caxias, outras cidades da Baixada Fluminense também. Bairros inteiros de Caxias estão com as ruas inundadas nesse momento. Em alguns locais, a água invadiu a casa das pessoas, chegou na altura da cintura, às vezes até mesmo passando da cintura, na altura do peito, e aí muitos moradores, claro, perderam móveis, perderam eletrodomésticos. A gente recebeu relatos de moradores com água na altura da geladeira, quase no topo da geladeira. Então, muitos moradores contabilizando agora os prejuízos e esperando a água baixar. Eles contam que a água está baixando, mas está baixando muito lentamente, o escoamento está muito devagar. Duque de Caxias, inclusive, está em estágio de alerta nesse momento. Caxias teve a maior concentração de chuva da história, cerca de 200 milímetros de chuva, isso é muita chuva. A prefeitura diz que todos esses bairros que estão sofrendo com as inundações nesse momento são em regiões localizadas próximo a rios e, enfim, canais também. E a prefeitura diz que o escoamento da água está sendo prejudicado pela maré alta. O nível das águas está tão alto, para a gente ter uma ideia, que o Instituto Estadual do Ambiente ele começou a fazer o bombeamento da água acumulada numa localidade conhecida como Lote 15, em Caxias, para tentar diminuir o alagamento nessa região. Só que o nível do rio que fica ali na região estava tão alto que o INEA precisou desligar as bombas. Não adiantava você puxar água desse bairro e jogar em direção ao rio, porque o nível do rio não estava baixando, a água não estava sendo escoada, então essas bombas foram desligadas. Então, até mesmo para não afetar outros bairros que ficam em volta desse rio com esse bombeamento que estava sendo feito. A gente está aqui agora nas margens da BR-040, próxima à refinaria de Duque de Caxias, e por aqui a gente percebe que o rio que margeia a rodovia também está bem acima do nível. Na BR-040, a gente lembra, tem um alagamento justamente nesse primeiro, dificultando muito a vida dos motoristas. Ontem, alguns motoristas ficaram cerca de 12 horas presos, sem conseguir passar por esse trecho. A concessionária que administra a via montou uma faixa reversível, mas nesse momento a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é tentar evitar ao máximo a rodovia ao longo das próximas horas. Nesse momento, 6 quilômetros de engarrafamento para quem segue no sentido Rio de Janeiro e 2 quilômetros de retenção para quem vai em direção a Juiz de Fora ou a Petrópolis. Essa é a rodovia Washington Luiz, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis e também a Juiz de Fora. A concessionária que administra a via disse que é uma inundação sem precedentes, que as águas não recuam como das vezes anteriores. Repito, o nível dos rios em volta ainda não baixou, então até mesmo as equipes estão com dificuldade para conseguir drenar a água, não só aqui na BR-040, mas também dentro dos bairros de Duque de Caxias que seguem debaixo d'água.
Valeu, Dubal. Obrigada pelas informações. Carla, só para trazer o que você me perguntou agora há pouco sobre desalojados. No estado do Rio, a gente já tem quase 1.000 pessoas desalojadas. Se a gente for juntar, só na cidade do Rio são 500 desalojados que tiveram que sair de casa para ficar na casa de parentes, de amigos ou procurar abrigos da prefeitura. E na Baixada Fluminense também mais de 400 pessoas desalojadas até agora. Obrigada, Agatha. Sabe que, assim, me chamou a atenção, não sei se tem alguma relação, se não tem, mas eu estava vendo a lista das pessoas que perderam a vida, né? E a grande maioria por afogamento. É muito triste pensar nisso. Teve vítima também de descarga elétrica, mas quase todas as pessoas, ele na faixa dos 50, 55 anos. Que tristeza, né? É terrível todo ano. No começo do ano ou no final, né, ali no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, a gente noticia a morte por causa de chuva, por causa de alagamento. O Agatha, bom trabalho para vocês por aí, boa semana, feliz ano novo, porque eu ainda não te vi. Feliz ano novo, Carla, boa semana pra gente.